fui preso em novembro aqui, fiquei 25 dias preso. Por quê? Porque eles achavam o seguinte, que a Sérvia ia pegar e me mandar pro Brasil, mas eu fui solto. E agora eu tô solto e agora eu vou falar. O Patrick. Então, o hacker Patrick, aquele que denunciou uma figura importantíssima da política, acabou de fazer uma revelação importante e bombástica, que vai deixar muito peixe grande desesperado. Envolve nomes importantíssimos da política, também da Secretaria de Segurança. Falou sobre Tarcísio de Freitas, sobre o secretário de Segurança de Tarcísio, citou Bolsonaro, Adélio Bispo e muito mais nesse vídeo. E segundo ele está sendo impedido. Chegou até ser preso para não tocar no nome de uma figura bem importante. Entrevista, que ele falou que ia ser uma prioridade para a Secretaria de Segurança Pública, tudo mentira. Tudo mentira. Eu fui ouvido, isso corre lá na DCA, que é a Divisão das Corregedorias Auxiliares, lá em São Paulo. Eu fui ouvido a primeira vez em setembro pelo então divisionário da DCA, que é o Dr. Fernando Schmidt de Paula. Na época, eu compartilhei 1 GB de prova. Depois eu fui ouvido de novo, agora em janeiro, compartilhei mais 5 GB de prova. A minha mãe foi ouvida. Nas 2 vezes fui acompanhado pelo meu advogado, Dr. Luciano Santoro. Minha mãe foi ouvida e acompanhada pelo advogado dela. E detalhe, minha mãe só foi ouvida por cobrança do Ministério Público, porque minha mãe foi admitida no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Eles não instauraram inquérito, isso é investigado por apuração preliminar, que não investiga nada, para investigar tem que instaurar inquérito. Aí eu fui surpreendido recentemente pela informação de que o delegado que me ouviu e que era o responsável por essa investigação, Dr. Fernando Schmidt de Paula, ele saiu da corregedoria por envolvimento com o caso do Gritzba, lá em São Paulo, envolvimento com o Rogerinho, que era o investigador, que era a segurança do Gustavo Lima. A própria dona Rose, que o Derrite cita na entrevista, que era a diretora da corregedoria, Rosimeire Monteiro Ibanez, foi afastada da corregedoria, porque o sobrinho dela foi preso pela Polícia Federal com o envolvimento do Gritzba. E detalhe, antes de eu ser ouvido, uma emissária da Secretaria de Segurança Pública, ela veio falar para mim o seguinte, Pitoli, você vai falar só dos policiais civis, mas você não vai falar do Kassab. Eu fui proibido de falar do Gilberto Kassab. Como assim? Tá? Patrick, como assim? Quem te orientou para isso? Eu não posso falar o nome dessa pessoa, Okay. mas ela é emissária da Secretaria de Segurança Pública. Então, você foi ela orientado falou que eu não poderia falar do Kassab, eu só poderia falar dos policiais civis. Certo. Vamos lá. Pode e avançar. Detalhe, eu arrolei como testemunha o vereador Borgo, um policial, o advogado lá em Araçatuba, que chama Paulo de Tarso, que sabe bastante desse inquérito, e uma outra hacker, que também aí participou dessa história. Nenhuma das pessoas que eu arrolei como testemunha foram ouvidas. O vereador Borgo viu, eu pedi acesso às investigações, o delegado lá, divisionário, Dr. Fernando Schmidt de Paula, negou meu acesso, falou que eu não tinha direito, porque eu não era o investigado, eu era o denunciante. E detalhe, o que as pessoas não sabem, eu fui preso aqui na Sérvia de novo. O Brasil falou que eu ainda estava praticando crimes cibernéticos aqui. Eu fui preso em novembro, eu fiquei 25 dias preso. Eu só saí porque uma promotora que me ajudou, que eu fiz um acordo, eu peguei 3 meses de prisão domiciliar. Então, assim, a minha vida virou um inferno. A Polícia Civil de Araçatuba pediu minha prisão outras 2 vezes, desde aquela entrevista do Derrite. O delegado que o Derrite falou que afastou coisa nenhuma, ele tá em Araçatuba, ele vai todo dia lá no DEIC trabalhar, ele vai no DEINTER às 10, depois ele vai no DEIC com uma SW4 preta de investigado a raio-x, foi afastado coisa nenhuma. Precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Agora, recentemente, eles instalaram outro inquérito contra mim em fevereiro, que o promotor prontamente arquivou, de um fato de mais de um ano atrás. Então, assim, eu continuo sendo perseguido. As minhas denúncias, eles não apuraram coisa nenhuma, não afastaram ninguém. Então, assim, o Derrite, ele mentiu. Ele não fez nada do que ele prometeu. E eu fui proibido de falar do Kassab. E o Bolsonaro tem que saber isso aí. Ele tem que saber isso aí. Então, assim, a Polícia Civil não tem mais condições de investigar nada. Isso aí é só a Polícia Federal. E deixando bem claro,
tá? Que o indiciamento da Polícia Federal é uma ponta desse iceberg. Mas o indiciamento da Polícia Federal demonstra que tem matérias ali muito concretas para o oferecimento da denúncia e aponta, sim, o crime, o envolvimento da Polícia Civil de Araçatuba. Então não tem como mais ficar, não adianta o mecanismo, sabe? É uma pena, porque a Polícia Civil, a instituição, é gloriosa. Não, eu tenho amigos Tem maravilhosos. Muitos. O meu assessor é delegado de polícia aposentado, uma pessoa da mais extrema credibilidade, a instituição. Agora, algumas pessoas estão jogando o nome da instituição no lixo com isso. E não adianta vir me perseguir, tá bom? Não adianta. Estou disposto a tudo pela verdade. Tá? Como é que fica, Pitório, agora, a situação lá de Araçatuba, que falaram que arquivaram a investigação, agora a Polícia Federal vem e fala assim, olha, tá indiciado por crime de contratação de um hacker para espionar a autoridade, já tá demonstrado. Mas, e onde é que foi feito, desculpa, mas onde é que foi feito esse crime? Dentro de um computador de um policial civil. A estrutura do Estado foi utilizada, quer dizer, o que precisa mais? Para quem duvidava, tá aí o indiciamento, tá demonstrado que uma máquina, um computador da Polícia Civil foi utilizado para espionar um jornalista, meu Deus. Se isso aqui já está indiciado, já está provado, será que os outros fatos também, o envolvimento, tudo que o Patrick está falando, será que é tudo mentira? Será que é tudo uma invenção? Então, a minha pergunta é essa, Patrick, quem te ouviu? Quem ouviu a tua versão? Quem decidiu te ouvir? A Polícia Federal ouviu o que você tem a dizer ou já disse parte aqui para Ouro Verde, Patrick? Não, com relação a esse inquérito que eu fui indiciado junto com o Valmir, eu não fui ouvido. Eu não fui ouvido por esse delegado, embora eu tenha pedido acesso e tal. Nós vamos pedir agora acesso, né? Porque ele me indiciou, tem direito à defesa e tem mais gente aí que tem que ser indiciada como policial civil. Na Corregedoria de São Paulo, naquele procedimento, que é a apuração preliminar 3/2024 da DCA, eu fui ouvido pelo delegado, Dr. Fernando Schmidt de Paula, então delegado divisionário, né? Que é o número 2 da Corregedoria. Fui ouvido por ele 2 vezes. A primeira vez foi um depoimento de mais de 6 horas. Ele estava na casa dele, ele me ouviu da casa dele, que ele falou que fica melhor. Do segundo depoimento durou 2 horas. Arrolei testemunhas, compartilhei 2 links com 6 GB de provas, inclusive do fato Bauru, e ele não instaurou inquérito. E eu do Kassab, e eu fui proibido de falar do Kassab. Então, assim, o que eu vejo, Pitoli, é o seguinte, é como o caso do Gritzba. A polícia civil, o DHPP ficou 2 anos investigando, não investigou nada. A Corregedoria ficou investigando e arquivou. Aí só depois que a Polícia Federal veio e que prendeu um monte de policial civil, inclusive delegado, é que agora eles estão fazendo alguma coisa, embora colocando a culpa na Polícia Militar. Então eu vejo assim, um corporativismo e não deixar as investigações avançar por causa de envolvimentos de agentes públicos. E claro, você não imagina que chega aqui um pedido da Embaixada do Brasil para me prender de que eu estaria cometendo crime cibernético ainda, embora não exista nenhuma investigação nova de crime cibernético contra mim, e eu sou preso aqui. Eu fui preso dia 1º de novembro, veio vários policiais no meu apartamento, fiquei 25 dias preso. Agora você imagina o quê? Que uma informação dessa que chega é porque chegou de alguém grande, né? Porque eu tenho certeza que o Kassab, ele tá interferindo nessas investigações. Porque tudo que você vê, inclusive essa recontratação da mulher do Valmir pelo Paulo Correa Júnior, Paulo Correa Júnior é do PSD do Kassab. E eu sou impedido de falar do Kassab, então é óbvio que ele está interferindo nessas investigações. E o Derrite, o que ele faz? Ele não faz nada. Patrick, ele não faz nada. Patrick, em relação, para a gente fazer o link, para quem vem acompanhando esse caso, em relação ao caso da espionagem, do envolvimento com Adélio Bispo, com o hackeamento dos filhos do presidente Bolsonaro, você chegou a ser escutado na Corregedoria de São Paulo ou estão também impedindo de você relatar esses fatos, esse envolvimento que liga, como você já disse, ao Gilberto Kassab? E por que a importância dessa pergunta, Patrick? E é importante deixar claro para a minha audiência que durante meses me cobrou sobre o avançar desse caso. Como havia o compromisso do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, de investigar, de responder ao teu ofício, Borgo. Imagina se ele tivesse respondido com um indiciamento agora. Então, mas como havia a promessa da investigação avançar, eu entendi o seguinte: Pittori, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. Deixa comigo, quando tiver resultado, a gente vai apresentar. Demorando, certamente demorou. Entretanto, a Polícia Federal antecipa e indicia, mostrando que, de fato,
tudo que o Patrick veio e relatou aqui ao longo das entrevistas que concedeu a Auriverde, aconteceu. Ou seja, quem deixou de me dar a resposta foi o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Se ainda tiver resposta para me dar, eu adoraria receber. Entretanto, há um descompasso entre o que prometeu e o que não entregou, e no meio disso, esse indiciamento da Polícia Federal. E eu gostaria muito de estar presente nessa entrevista. Se o secretário estiver ouvindo, se alguém estiver levando para ele, eu gostaria muito, até principalmente de questioná-lo por que ele não respondeu, porque esses questionamentos constam daquele ofício. O porquê que não foi tomada atitude na Araçatuba, que agora foi indiciado, é uma das perguntas, tá? Tem algumas perguntas relacionadas a isso. Eu queria saber o porquê que ele não respondeu até agora. Patrick, ainda tratando, saindo da questão Bauru e voltando para essa questão Adélio, os filhos e o presidente Bolsonaro, alguém te perguntou alguma coisa depois que a gente conversou aqui? Por que eu estou lhe fazendo essa questão? Porque, de verdade, Patrick, você é testemunha disso. Eu fiquei sozinho nessa. Imprensa, veículos de comunicação que entraram em contato comigo e perguntaram para mim, olha, o Patrick, será que ele poderia falar? Eu falei, poderia, não tenha dúvida, é só conversar com ele. Do mesmo jeito que ele foi franco comigo, entendo que será franco contigo. Agora, o interesse em ouvir, depois que apareceu o nome de Gilberto Kassab, sumiu de todo mundo. Enquanto era simplesmente, olha, o Patrick hackeou Carlos... Eduardo e Flávio, além do pai, Jair Bolsonaro, e o tal do Adélio Bispo, enquanto era esse o assunto, Vitória, como é que vai ser? Não, ok. Quando o Patrick traz o nome do Kassab à mesa, acabou. Ninguém. Fiquei sozinho nessa, viu, Patrick? Então, Pitoli, primeiro quero fazer um agradecimento a você, ao vereador Borgo. E o vereador Borgo, ele é testemunha, porque nesse tempo todo, eu sempre envio e-mails para ele, com as atualizações que eu possuo do caso, embora assim eu não tenha acesso a tudo. E um complemento, por exemplo, saiu recentemente aquela questão de que a vereadora Estela teria sido obrigada, via decisão judicial, a pagar uma postagem que ela teria feito com relação à prefeita Suelen Rosim. E na imprensa saiu assim, as declarações de um hacker. O meu nome não sai. Em todos os veículos tradicionais de mídia, eu desapareci, Pitoli. O meu nome não sai. Então, assim, como se eu fosse um assunto proibido. Depois que o Derrite que ele deu aquela entrevista para você, porque essa minha oitiva lá na corregedoria, ela foi combinada com a delegada Lisandra Cola Buono, que ela é assessora do DGP Arthur José Dian. E aí que foi que uma emissária veio falar comigo e falou, Patrick, você vai depor lá, você vai denunciar os policiais civis, só que é o seguinte, você esquece Kassab, você não vai falar de Kassab. Meu Deus do céu. Então, assim, a condição, porque eles sabem como é importante para mim denunciar o delegado Carlos Henrique Cottait e sua equipe, eles sabem como isso é importante para mim, pelas perquisições, etc. Como assim, você vai denunciar os policiais, nós vamos apurar os policiais aqui. Só que com uma condição, você vai poupar o Kassab. E você viu naqueles documentos que eu te mandei, Pitoli, e que eu mandei também pro Didi Red Pill, eu fiz captura de tela dos e-mails que eu invadi. O Skype, dois iCloud do presidente Jair Bolsonaro, mostrando que realmente houve a invasão. Então, assim, não é uma coisa assim que eu menti. Né? Eu mostrei provas. Então, eu fui impedido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, pelo secretário de Segurança Guilherme Derrite, através de emissário, de poder vir e falar do Kassab e dessa questão da Adélio Bispo. Eu fui impedido. E como prêmio, o que eu ganhei? Eu fui preso em novembro aqui, fiquei 25 dias preso. Por quê? Porque eles achavam o seguinte, que a Sérvia ia pegar e me mandar pro Brasil, mas eu fui solto. E agora eu tô solto e agora eu vou falar. O Patrick, então, assim, Patrick, só uma questão que eu acho muito importante. E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse Patrick? Vocês imaginariam que Derrite iria mentir diante desta situação? Quem será que está segurando ele para não levar adiante essas investigações? Vale lembrar que o secretário de Segurança prometeu avançar esse caso para Bolsonaro, até mesmo porque envolve o caso Adélio Bispo. Naquele dia fatídico, em Juiz de Fora, que nosso amado presidente de coração, Jair Messias Bolsonaro, levou uma facada que quase deixou ele sem vida. Gente, isso é muito grave, essa denúncia. Mas ainda tem mais. Segundo informações de bastidores, eles querem, na verdade, blindar Kassab.
E segundo ele, tem muito nome importante por trás que ele não trouxe neste vídeo. Mas mais cedo ou mais tarde vai acabar revelando. Mas eu quero saber de vocês. Vocês sabiam dessa informação? O que vocês acharam dessa atitude de Derrite? Deixe aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um pedido para cada um de vocês. Gente, se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Também gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguissem no seu grupo de WhatsApp, com os seus amigos, com todos que vocês conhecem. Porque de alguma maneira não estão entregando os nossos vídeos. Acredito eu que é porque a gente sempre traz a verdade e acaba de alguma maneira batendo também de frente com o sistema, trazendo a verdade que com certeza a mídia não mostra para vocês. Mas aqui neste canal, enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou trazer todos os detalhes do que está acontecendo por trás dos bastidores. E este é mais um mega escândalo envolvendo pessoas importantes, como vocês viram, né? Então, gente, já começa a compartilhar esse vídeo e muito obrigada a todos que assistiram. Deixe o seu like para fortalecer o canal. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026 e vamos conseguir, com todas as revelações, com tudo que vem acontecendo, acabar de vez com esse sistema que está realmente tentando prender Bolsonaro e colocá-lo fora das eleições, deixe aqui nos comentários Bolsonaro 2026. Eles querem derrubar a direita de qualquer maneira, mas esquecem que somos muito mais que 58 milhões de brasileiros. Inclusive, isso vai ser demonstrado agora dia 16 de março, com essa manifestação gigante que Bolsonaro promete parar o Brasil e o mundo, porque todos vão estar com os olhos voltados para o Brasil, principalmente lá nos Estados Unidos. Muito obrigada a todos, até um próximo vídeo.